não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Cristo vem julgar o mundo.
noite. É um prazer estarmos aqui mais uma noite para começar aí dar início à nossa Semana Santa. Nessa semana que a gente está aí compartilhando a mensagem através do pastor Ronaldo. E o que a gente teve aí nesses dias, Márcia? Olha, nós estamos tendo muitas informações, coisas diferentes inclusive. Ontem nós tivemos uma pergunta muito importante, né? Quem matou Jesus? Ou por que foi a morte de Jesus? Como ocorreu isto? A pergunta é tão extensa e a resposta da mesma forma extensa, que ainda hoje nós vamos ouvir a respeito deste assunto tão especial e tão intrigante. Será que você tem alguma participação com relação a isso? Será que eu tenho alguma participação com relação a isso? Como será? Como foi? A resposta nós vamos ter ainda esta noite, porque a pergunta veio desde ontem. Hoje aí a galera, quem acompanhou ontem, veio hoje também, para a gente realmente saber aí qual o final dessa história, né? Que foi dividido em duas partes, né? E a gente vai continuar. A semana de oração, ela ocorre, né? Segunda-feira hoje, dia da semana, horário diferente também, a partir das 15 para as 8, e até sexta-feira continua nesse mesmo horário. Sim. Estaremos aqui participando e eu espero que você realmente consiga estar conosco durante todas estas noites, porque são noites especiais, são noites que estão sendo preparadas para você, são noites que estão sendo preparadas para o seu vizinho também, e você deve estar fazendo um convite para os seus amigos, para a sua família, para estar participando conosco. São noites que estão sendo preparadas para falarmos a respeito da morte e ressurreição do nosso Salvador. Portanto, não tem um melhor lugar para estarmos durante esta Semana Santa. Tiraram, colocaram lá no fundo. Me colocaram aqui, mas realmente você deve participar. Semana também é importante para a gente ler e também orar pela distribuição dos livros que a gente fez no sábado, né? Ah, sim. Então, durante esse mês que passou, nós como igreja aqui, a gente distribuiu o livro também de uma forma escalonada. Primeiro a gente recebeu para ler esse material, depois a gente pegou para entregar para os nossos amigos e no sábado a gente fez lá o Impacto de Esperança com o livro O Grande Conflito. Então, durante essa semana, que essa mensagem que foi distribuída em todo o país, que brilhe, né, esse livro na mão das pessoas que pegaram, que elas possam ler, entender a mensagem, entender que a gente tem um conflito aqui dentro de nós e que a gente precisa tomar uma posição, né? E durante essa semana e durante essa caminhada cristã, a gente possa ter isso como uma meta. E aqui, né, em Mirandópolis, que você entregou, fez o seu convite, que também ore para que essas pessoas também consigam vir e participar conosco aqui em algum momento. Exatamente, nós estamos, dentro dessa semana, nós estamos aí viajando na história, falando a respeito do passado, do presente e do futuro. Assim como nós temos o Grande Conflito, este livro tão especial, que também fala a respeito do passado, do presente e do futuro. Portanto, participar disso, olha, meu amigo, realmente é uma bênção para cada um de nós, pois o presente nós estamos vivendo, o passado nós sabemos alguma coisa, mas e o futuro? Como será? Eis os questionamentos e as respostas, com certeza, dentro desta semana, nós poderemos obter. E quando a gente já sabe o final da história, o caminho fica mais leve também. Fica muito mais fácil. Preparemos-nos durante a semana e vamos, neste momento também, nos prepararmos para a programação da noite. Que o Senhor te abençoe e que faça com que você possa realmente se sentir extremamente abençoado. Uma excelente noite para todos nós. Vamos convidar agora a Nayane. Nayane vai conduzir agora um momento de oração. Boa noite. A oração, ela tem o poder, ela liberta. Lá em Marcos 9:29 diz: Jesus respondeu:
esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Existem coisas que só através da oração. Então convido agora você para orar pelas causas impossíveis, pelos enfermos, pela família e por todos aqueles que necessitam das nossas orações. Aqueles que podem se ajoelhar. Santo Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais um dia nesta semana maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai. Esta semana, Senhor, que podemos relembrar o seu sacrifício na cruz por nós. Que podemos, Senhor, olhar para a cruz e não ter pena de Jesus, e sim chorarmos de pena de nós, porque Jesus morreu por nós, Pai. Nós temos que nos ver como assassino de Jesus, Senhor. Venha limpar os corações, venha transformar as vidas. Senhor, tem muitas pessoas sedentas por Ti, Pai. Vá de encontro com essas pessoas. Entra nos lares, Senhor. Pai, o Senhor fala, estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Jesus, que o Senhor possa bater em cada porta e as pessoas venham se sentir tocadas ao abri-la. Porque o Senhor é educado, o Senhor bate, o Senhor não entra derrubando a porta. É necessário a gente dar lugar. Pai, que possamos dar lugar para ser luz neste mundo, sal nessa terra. Senhor amado, abençoe nossos líderes, abençoe esse ministério, abençoe essa semana. Que essa semana possa alcançar pessoas, Senhor. Pessoas que a gente nem imagina, pessoas que receberam aquele livro, Senhor. Que elas possam folhear e ali encontrar uma palavra de conforto, uma palavra de libertação, que elas possam tirar a venda dos olhos e ver quão grande é a Tua graça. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre nós, por o Senhor ter morrido na cruz por nós. Não merecemos, Senhor, mas o Senhor é bondoso demais para conosco. Que possamos ter um mínimo de gratidão a Ti. E hoje estamos aqui, fazendo o nosso mínimo, e que possamos estar o restante da semana ao Teu lado, fazendo um esforço para estar aqui Te adorando a cada dia. Abra os nossos corações para receber a mensagem ministrada pelo pastor Ronaldo hoje. Abra os nossos corações para receber o Teu louvor, que possamos entoar louvores verdadeiros a Ti, Pai. Perdoe os nossos pecados, fique conosco, em nome de Jesus, amém. Que bom que você está aqui e chegou nessa noite para juntos rendermos louvores ao nosso Deus. E toda a honra, todo o louvor, toda a glória deve ser rendida a Ele. Então vamos cantar tudo por Ele, todos bem animados. Vamos cantar com alegria? O salmista diz que Deus é entronizado no louvor dos seus filhos. Então nós vamos cantar e sentir a presença do nosso Deus em nosso meio. Esse hino maravilhoso. Vamos cantar. Cantem. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo
adoração e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Vamos fazer um louvor completo. Noite bem forte agora. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Para sempre é Tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui na casa do nosso Deus, porque Ele é o centro de nossa vida, Ele que é o nosso guia. Então vamos continuar com esse espírito de louvor e cantar Seja o Centro, que possa ser a nossa oração nessa noite. Esse louvor fala do Senhor que quer fazer parte da sua vida, em todas as circunstâncias. Então nós vamos cantar com alegria. Aquele que em suas Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele
aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Peça para o Senhor reinar na sua vida, cante. Reine em nós. Essa música é uma oração. Fale com Jesus. Reine em nós. Venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Oi, pessoal, boa noite. Estou eu aqui para mais um dia falar sobre o livro Grande Conflito. E dessa vez eu vou falar algumas curiosidades de como que a história do livro do Grande Conflito, como que aconteceu, para a gente ter a história. Então, nós temos quem que são os nossos personagens da história. É Tiago e Ellen White. Ellen G. White é profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no ano de 1858, eles estavam numa cidade chamada... Eu vou falar aqui, mas eu não sei se está certo, porque eu ouvi, mas eu não vi escrito. Lovett's Grove, lá nos Estados Unidos. Eles foram para lá, eles iam se encontrar com pessoas que eles estavam guardando o sábado. Nessa época ainda não tinha o termo adventista do sétimo dia. Então, era só guardadores do sábado, em 1858. E lá nessa cidade, Tiago White, ele ia pregar numa igreja lá, que tinha mais ou menos umas 40 pessoas na igreja. E era num sábado de manhã. Só que aconteceu uma coisa, infelizmente, uma das pessoas morreu, uma criança de 5 anos. E nesse mesmo dia não, no dia seguinte, eles foram fazer o funeral. Tiago White foi fazer o funeral dessa criança. E que foi no domingo à tarde. E no meio do funeral, Ellen White queria falar algumas palavras de conforto para as pessoas que estavam lá. E, de repente, Ellen foi arrebatada de uma visão. Deus arrebatou Ellen White e ela ficou durante 2 horas tendo uma visão. E essa foi a visão do Grande Conflito, o livro desse ano, O Grande Conflito,
que revelou desde o início do princípio de Satanás, lá no céu, até o futuro, os dias de hoje. E ela já tinha tido visões a respeito disso, há 10 anos atrás. Só que Ellen, né, nesse momento dessa visão, ela recebeu mais visões sobre o grande conflito e ela recebeu também a ordem, como que ela deveria escrever no livro. E terminada essa visão, no dia seguinte, o casal, eles foram para a casa deles, né? Só que para eles irem para a casa deles era um longo caminho, então eles tinham que ir para uma cidade, pegar um trem, e desse trem eles iam para uma outra cidade para ir para uma outra cidade. Então era um caminho bem longo lá nos Estados Unidos. E nesse caminho, quando eles pegaram o trem, tinha um passageiro que não... Ellen White resolveu contar a visão para o esposo Tiago. Só que nesse momento tinha um passageiro a mais nesse trem, que estava lá ouvindo atentamente a história, e ele queria impedir que Ellen contasse essa visão. E esse passageiro era Satanás. E Satanás, quando Ellen foi para a cidade, uma outra cidade, antes de chegar lá, a cidade de Fremont, eles ficaram numa cidade que era uma cidade de uns amigos dele. Eles ficaram na casa deles, e nesse lugar, Ellen White foi tomada de uma paralisia. Ela ficou paralisada e perdeu completamente as forças. E depois disso, Tiago conseguiu levar para o trem, para que eles fossem para casa, que é na cidade de Battle Creek. E lá na cidade deles, mesmo Ellen com essa paralisia, ela estava com muita dificuldade. Ela ia escrevendo uma página por dia do livro do Grande Conflito. E terminado o tempo que ela conseguiu, ela terminou de escrever o manuscrito, 219 páginas do livro Grande Conflito, que antes era chamado de Spiritual Gifts, aí depois, que era o nome em inglês, e depois veio a ser dito o nome do livro Grande Conflito, que conta a história desde a queda de Satanás lá no céu até o grande conflito, os tempos finais. E gente, Ellen White, depois, Deus revelou para Ellen White que, naquele momento, quem estava tentando tirar as forças dela, que ela teve aquela paralisia, foi Satanás. Deus revelou isso para ela. Então, gente, nós temos esse livro que nós podemos ler uma página por dia. Vamos procurar saber o que Deus revelou e tem nos revelado todos os dias para esses nossos tempos finais. É muito importante. Nós vamos distribuir ano que vem, mas reforço, você não leu? Comece a ler. Você tem 5 minutos por dia? 5 minutos. Tem essa mensagem muito importante para todos nós. E se nós lermos, nós poderemos falar para outras pessoas. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Muito bem, eu espero que você tenha tido uma segunda-feira muito abençoada por Deus. E que bom que você escolheu terminar essa segunda-feira aqui na casa de Deus para juntos continuarmos a refletir no maravilhoso plano que Cristo Jesus cumpriu em nosso favor na cruz do Calvário, ao morrer e tornar-se então o nosso Salvador. Ontem nós começamos a apresentar aqui uma pergunta: por que Jesus morreu? Que fatores levaram Cristo Jesus à morte? Que forças acabaram se unindo para que Cristo Jesus finalmente fosse morto e crucificado? E nós apresentamos ontem, em resumo, 3 aspectos, 3 lados de uma moeda, por mais que eu sei que a moeda tem apenas 2 lados, mas eu estou usando aqui uma força de expressão.
Quando nós olhamos para um lado desta moeda, nós vemos a ação dos seres humanos. Inquestionavelmente, os seres humanos tiveram uma participação direta na morte de Cristo Jesus. Foram responsáveis pela morte de Cristo Jesus. Isto fica claro no texto bíblico, que nós lemos ontem, palavras do apóstolo Pedro, registradas no livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando ele se dirigindo aos judeus diz: vós o matastes, através de mãos iníquas. Então as mãos humanas, a ação humana, a vontade humana, com certeza participou, teve um papel importante neste processo. O outro aspecto que nós temos que considerar também é a ação e a vontade de Deus. E nós colocamos ontem aqui que Deus não é um tirano, Deus não é um algoz, Deus não quer ver o sofrimento e jamais desejou ver o sofrimento de Cristo Jesus, mas Ele permitiu a ação do ser humano. Deus é soberano, Ele poderia impedir a ação dos seres humanos, mas Ele não impediu, Ele permitiu que esta ação tivesse lugar. E esta ação, ela estava em harmonia com o propósito de Deus, com a vontade eterna de Deus. Isto fica claro no mesmo texto de Atos 2, nós lemos ontem este texto, eu estou apenas relembrando, fazendo um resumo aqui, né? Então, quando o apóstolo Pedro diz: vocês o mataram através de mãos iníquas, segundo o predeterminado conselho, segundo a presciência de Deus. Então, também foi vontade ou permissão de Deus que Cristo Jesus morresse. Mas estes dois aspectos ainda estão subordinados a um terceiro aspecto. Porque, por um lado, Jesus não foi simplesmente uma vítima da violência dos seres humanos. Jesus não foi simplesmente uma vítima da sociedade que se colocou contra ele, que o massacrou. É verdade que os seres humanos atuaram contra Cristo Jesus, mas ele não foi simplesmente uma vítima da sociedade, uma vítima de homens maus. Por outro lado, Cristo Jesus também não foi uma vítima indefesa, passiva, que foi humilhada, massacrada, morta por Deus. Não, ele tinha vontade, ele tinha o poder de escolha, ele foi tentado a desviar-se do caminho da cruz, nós mostramos isso ontem, mas ele mesmo afirmou: eu espontaneamente dou a minha vida, eu livremente a dou, ninguém a tira de mim. Esse é um ponto importante. Não foi Judas, não foram os soldados, não foi a cruz, não foi o próprio Deus Pai, nenhum destes tirou a vida de Cristo Jesus, por mais que todos eles tenham tido participação na morte de Cristo. Mas Jesus diz: eu tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para tornar a tomá-la. Espontaneamente ele entregou-se por amor, a mim e a você. Louvado seja Deus por isto. Mas nós vamos continuar hoje, então. Eu havia prometido que nós continuaríamos e apresentaríamos agora uma sequência da pergunta de ontem, né? E, inclusive, a Márcia já deu um spoiler aqui, e aquela irmã que conduziu também a oração também já deu um spoiler aqui sobre o tema desta noite, né? Vamos focalizar, então, a nossa atenção agora na ação dos seres humanos. O papel de Deus já está claro, Deus o Pai. A decisão de Cristo Jesus, entregar a vida por nós, já está claro também. Vamos focalizar agora a ação humana, porque há vários personagens, há vários elementos, há várias motivações, várias razões que acabaram contribuindo para a ação dos seres humanos. Então, quando nós pensamos agora apenas nos seres humanos, nós voltamos à pergunta: quem foi o responsável pela morte de Cristo Jesus? Quem decidiu pela morte de Cristo? Por que Jesus morreu? E nós vamos começar aqui de trás para frente. Vamos começar por aqueles que tiveram uma ação direta, que o levaram imediatamente à morte. E estes foram aqueles talvez mais inocentes, digamos assim, né? Até chegar àqueles que são os maiores responsáveis pela morte de Cristo Jesus. Apesar de estarem mais distantes fisicamente da cruz, vocês vão perceber isso nesta noite, mas eles foram os principais responsáveis pela morte de Cristo Jesus. Então, começando de trás para frente, nós podemos ler aqui a palavra de Deus, e eu quero convidar você então a ler a Bíblia junto comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, e nós vamos ver ou ler
o verso 26. Mateus, capítulo 27, e nós vamos ler o verso de número 26. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aqui estão dois elementos importantes quando nós pensamos na ação humana responsável pela morte de Cristo Jesus. E quem são estes personagens? Quem são estes elementos? Pilatos, que soltou a Barrabás e resolveu deter a Cristo Jesus, manter Jesus preso, libertando a Barrabás. E depois, então, Pilatos entregando Jesus para ser crucificado. Ele entregou para quem? Para os soldados. Os soldados foram aqueles responsabilizados diretamente por levar Jesus ao Calvário, por prendê-lo na cruz e por levar à sua morte. Vamos começar pensando ou relembrando aqui como era a crucifixão. E eu trago aqui uma descrição feita por um teólogo cristão. Ele diz o seguinte: primeiro, o prisioneiro era despido e humilhado publicamente. E por mais triste que seja pensarmos nisso, quando eu falo despido, é permanecer completamente nu. Muitas vezes os retratos, as pinturas, mas pinturas feitas de Jesus na cruz, colocam ali um pano cobrindo o seu abdômen, o seu ventre, suas partes íntimas, isto mais num sinal de reverência. Mas não foi isso que aconteceu na prática, não era assim que era feito naquela ocasião. O prisioneiro permanecia completamente nu. A seguir, era forçado a deitar-se de costas no chão, sobre a cruz. As suas mãos eram pregadas ou atadas ao braço horizontal da cruz, ok? Pregadas ou atadas. No caso de Cristo foram usados pregos, não foi simplesmente uma corda que atou o braço de Jesus à cruz. Seus pés eram pregados ao poste vertical. Então a cruz era erguida e jogada num buraco escavado para ela no chão. Não era colocada delicadamente, quando você pega uma porcelana chinesa, por exemplo, né? Ou um vaso valioso que você tem na sua casa, e você tira, limpa ali a poeira e coloca novamente com delicadeza aquele vaso para não quebrar. Não. A cruz foi jogada dentro de um buraco escavado para ela no chão. Em geral, para que o corpo do crucificado não desprendesse da cruz, a sua carne se rasgasse, né, com o impacto, eles providenciavam um assento rudimentar, que poderia ser colocado embaixo dos pés. E este pequeno assento, este pequeno apoio, acabava sustentando o corpo no momento do impacto, para que o corpo não se rasgasse quando a cruz era jogada naquele buraco. Ali ficava o crucificado pendurado, exposto à intensa dor física, à zombaria do povo, ao calor do dia e ao frio da noite. A tortura podia durar vários dias, especialmente quando o preso era atado à cruz com cordas. A crucifixão durava vários dias e a pessoa geralmente morria por causa das cãibras. Poderia ter sido este o caso dos dois ladrões que estavam crucificados, um à direita e outro à esquerda de Cristo Jesus, porque quando vai anoitecendo a sexta-feira, véspera do sábado, um sábado especial, chamado grande pela Bíblia, né, o sábado da Páscoa, porque ali então era a celebração do sábado semanal, sétimo dia da semana, e também o sábado da festa da Páscoa. Então, duas cerimônias, duas datas que se uniam no mesmo dia. Então, para que aqueles corpos não permanecessem na cruz durante o sábado, Pilatos dá ordem para que os soldados vão e tirem os corpos da cruz. E ao tirar os corpos dos dois ladrões que ainda estavam vivos, eles poderiam fugir. Então, para que não fugissem, vocês se lembram, as pernas deles foram quebradas, antes do corpo ser tirado da cruz, porque eles estavam vivos ainda. Mas ao chegar ao corpo de Jesus, não foi necessário quebrar as suas pernas, e você sabe por quê? Porque ele já estava morto. Então, diferentemente dos ladrões, Jesus não foi simplesmente atado à cruz, ele foi pregado na cruz.
E na verdade também não foi a hemorragia, não foi a perda de sangue que levou Jesus à morte tão rapidamente, num período tão curto de tempo. Foi sim o coração de o próprio Cristo Jesus. Os médicos, os cientistas têm analisado isso, né? O seu coração provavelmente se rompeu devido especialmente não à dor física, não à hemorragia, mas especialmente ao peso espiritual, ao fardo do pecado de toda a humanidade que estava então colocado sobre Cristo Jesus. Bem, quem colocou o corpo de Jesus sobre a cruz? Os soldados romanos. Eles eram responsáveis ou foram responsáveis? Sim. Mas nós temos que nos lembrar que os soldados, eles estavam ali cumprindo ordens. Eles eram subalternos. Eles eram o chão de fábrica, digamos assim, se a gente pudesse fazer essa comparação. Já no caso de Pilatos era diferente. Pilatos era o responsável, era o líder daqueles soldados. Ele deu as ordens que os soldados estavam apenas executando. E é por isso que a Bíblia diz, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Foi o verso que nós acabamos de ler. Libertou a Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Assim nós temos, neste primeiro elo da corrente, a ação dos soldados e a ação de Pilatos. Como eu disse, eles estavam mais perto da cruz. Os próprios soldados manipularam o corpo de Jesus, manusearam a cruz, eles estavam ligados diretamente ali, mas numa escala de importância, numa escala de responsabilidade, eles foram os que tiveram menos responsabilidade, porque estavam cumprindo ordens. Então acima deles, o que vinha imediatamente acima deles como mais responsável do que eles, era o próprio Pilatos. Pilatos, procurador romano durante cerca de 10 anos, de 26 a 36 depois de Cristo. Ele tinha certeza da inocência de Cristo Jesus. E provavelmente em uma das noites dessa semana, nós vamos meditar um pouquinho mais especificamente na ação de Pilatos. Ele omitiu-se a não libertar o crucificado, ou a Jesus, melhor dizendo, e apesar de ter a certeza da inocência de Cristo, ele lavou as suas mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Bem, mas vamos avançar agora no elo da corrente. E chegamos agora então ao povo judeu e aos líderes religiosos, os sacerdotes. Aqui destaca-se especialmente a figura de Caifás. Eu quero convidar você a ler um texto interessante, o Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler aqui, João capítulo 19. E nós vamos ler o verso 11. Vamos ler os versos 10 e 11, só para termos aqui uma ideia do contexto. É o diálogo de Jesus com Pilatos, e de Pilatos com Jesus, a conversa deles. Jesus estava diante de Pilatos, sendo julgado por Pilatos. Evangelho de João, capítulo 19, versos 10 e 11. Então Pilatos o advertiu a Jesus: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então vejam, quando eu digo, arrasou aqui, argumento que os que estiveram mais perto da cruz, né, os soldados que prenderam Jesus ali, Pilatos, que foi quem deu a ordem, eles estiveram mais próximos, em contato direto com o corpo de Cristo e a cruz, mas foram os menos responsáveis, os menos culpados. O próprio Jesus admite isso, quando ele volta-se para Pilatos e diz: aquele que me entregou para você, Pilatos, maior pecado tem do que o seu pecado. E quem foi que entregou Jesus a Pilatos? Justamente os líderes religiosos. E aqui destaca-se então a figura de Caifás. Notem que Caifás, Anás, os outros líderes religiosos procuraram de todas as formas precaver, certificar-se, ter a certeza de que o seu plano contra Jesus seria executado. E eles colocaram Pilatos num dilema. O diálogo de Pilatos com os sacerdotes, neste diálogo, Pilatos deixou muito claro: olha, eu não vejo neste homem culpa alguma, eu não vejo neste homem crime nenhum, por que eu vou condená-lo? Ele não tem culpa nenhuma.
E diante desta alegação da inocência de Cristo Jesus, prevendo que talvez Pilatos poderia soltar a Cristo Jesus, os líderes religiosos o ameaçaram de denunciá-lo diante de Roma. Em outras palavras, estavam dizendo, olha, os seus líderes lá em Roma não vão gostar nem um pouco de saber que você lidou com um rebelde, que se autodenomina rei dos judeus, que este rebelde esteve nas suas mãos, que você poderia ter cortado o mal para a raiz, eliminado esta rebelião, e você simplesmente soltou este homem. Como Pilatos era muito fraco, como Pilatos tinha um tremendo amor ao poder, à autoridade, ele não queria se indispor com os seus líderes, não queria perder a sua posição de poder, ele acabou cedendo aos líderes judaicos. E isso depois de lavar as mãos, protestando ou alegando inocência. Quais eram as razões pelas quais os líderes religiosos pediram a crucifixão de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, porque Jesus se apresentava como um mestre, como um rabi, e sem nunca ter frequentado a escola dos profetas. Você se lembra que já com 12 anos de idade, Jesus no templo acaba provocando admiração entre os líderes religiosos por causa da sabedoria dele, ao dialogar sobre as Escrituras, apesar de nunca ter frequentado a escola dos profetas. Além disso, Jesus era um homem tremendamente popular, porque Jesus não ensinava como aqueles líderes religiosos, mas ensinava como alguém que tinha autoridade, a Bíblia diz isto. E Jesus, por causa da sua autoridade, por causa do seu poder, por causa dos milagres que ele fazia, ele era seguido por multidões. Enquanto os líderes religiosos, apesar de estarem na posição de liderança e de poder, eram desprezados pelo povo. Porque o povo percebia que não havia sinceridade naqueles homens, havia apenas o interesse de manter a posição, manter o poder, de enriquecer. Então, tudo isto pesou na balança para levar aqueles líderes religiosos a odiarem Cristo Jesus. Jesus tinha um carisma que aqueles líderes religiosos não tinham. Jesus tinha uma autoridade natural que aqueles líderes religiosos não possuíam. Jesus tinha um apreço da multidão que aqueles homens não possuíam. Jesus tinha uma autoridade, um poder nas suas palavras que aqueles homens não possuíam. E tudo isso fez com que aqueles homens tivessem a inveja despertada contra Cristo Jesus. Mas não foi somente isto. Do ponto de vista daqueles líderes religiosos, Jesus também tinha um comportamento ofensivo. Você se lembra, por exemplo, lá em Lucas capítulo 15, o capítulo que dá início à apresentação das 3 parábolas das coisas e da pessoa perdida, né? A moeda perdida, a dracma perdida, a moeda perdida e a dracma é a mesma coisa, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, o filho perdido. Então, essas 3 parábolas, que muitos entendem ser apenas uma parábola desdobrada em 3 atos, ela é introduzida justamente pela afirmação dos líderes religiosos que criticavam a Cristo Jesus, porque ele se assentava com pecadores e comia com eles. Para eles era inadmissível um homem que se juntava àquele tipinho de gente, aquela gentalha, pessoas que tinham um comportamento indigno. E vale aqui lembrar, a gente vive hoje um tempo complexo também na sociedade, né? Jesus se assentava com aquelas pessoas, Jesus nunca rejeitou nenhum tipo de pessoa, nós também não deveríamos rejeitar nenhum tipo de pessoa. Deveríamos ter as portas das nossas igrejas e as portas das nossas casas para receber qualquer tipo de pessoa, independente da sua escolha ou da sua prática, né, sexual, da sua religião, das suas crenças, absolutamente não há problema nenhum. Agora, o que muitas pessoas esquecem, e que está bem claro no Evangelho, é o convite que Jesus fazia a todas essas pessoas, e que está registrado no caso da mulher apanhada em adultério. Eu não te condeno, vá e não peques mais. Este é o problema de muitos hoje, querem ser aceitos como estão, e querem permanecer como estão, querem continuar pecando, e acham que Deus vai aceitá-los no seu pecado. Então Jesus veio para nos libertar do pecado, e não para nos libertar no pecado. Esse é um ponto importante. Amar, nós temos que amar a todos, não podemos discriminar ninguém, não podemos desprezar ninguém, temos que estar prontos para receber a todos.
E ao aceitar essas pessoas como elas estão, independente do seu comportamento, qualquer tipo de escolha ou não, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas levar a elas a mensagem da salvação, e o Espírito Santo vai apresentar a elas o convite: vá e não peques mais. Agora, para que elas ouçam este convite, nós temos que apresentar a palavra de Deus como ela é em sua totalidade. Mas isto levantava o desprezo daqueles homens. Jesus, certa ocasião, foi a um banquete na casa de um fariseu. Jesus era acusado de glutão, de beberrão. Vocês se lembram disso, né? Às vezes, numa ocasião, até compararam Jesus com João Batista, dizendo: olha, João jejuava. João seguia estritamente os preceitos, né, das regras da alimentação, judaísmo e tal. Jesus seguiu esses preceitos também. Mas Jesus também comia, também bebia. E quando eu falo beber, não estou falando de bebida alcoólica. Eu não creio que Jesus usava bebida alcoólica, absolutamente. Mas esse é um outro capítulo, não é o foco da nossa discussão hoje. Mas ele era acusado de ser comilão e beberrão. Jesus gostava de festa, e é verdade. O primeiro milagre que ele fez foi numa festa, foi num casamento, não foi dentro de uma igreja. Ele gostava de festa. Era uma pessoa simpática, agradável. Todos tinham um prazer de estar com Cristo Jesus. E isso, inclusive, deve deixar assim um ponto de interrogação, né? Uma pulguinha atrás da orelha, a expressão popular que a gente usa, né? Por que as pessoas tinham prazer de estar na presença de Cristo Jesus? E muitas vezes hoje, as pessoas acham que os cristãos são pessoas chatas, pessoas que só sabem criticar, apontar defeito. Alguma coisa se perdeu no meio desse caminho, né? Nós não estamos, e eu me coloco junto nesse papel, né? nesse bolo e tal. Às vezes nós não estamos representando adequadamente o caráter de Cristo Jesus. Ele amava todas as pessoas, nunca defendeu o pecado. Nunca, como diz Ellen White, abaixou um milímetro sequer da verdade. Ele não precisou abrir mão da verdade, não precisou negociar a verdade, não precisou rejeitar a verdade. Mas ele amava as pessoas, e as pessoas tinham prazer de estar na presença dele, enquanto os fariseus não tinham essa autoridade. Assim, eles tinham motivos teológicos, motivos étnicos, motivos eclesiásticos para desejar a morte e a crucifixão de Cristo Jesus. E antes de avançarmos para o próximo elo, eu quero de novo ir ao livro de Atos, no capítulo 3, porque nós falamos dos líderes religiosos, mas temos que falar do povo. Ontem eu já mencionei um pouquinho, né? Mas eu quero ampliar aqui Atos capítulo 3, versos 13 em diante. Atos capítulo 3, a partir do verso 13. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: vocês se lembram que eu até já citei na introdução hoje as palavras de Pedro no dia de Pentecostes. Vós os matastes, né? Vocês o mataram, vocês o traíram através de mãos iníquas. Agora, Atos 3, verso 13 em diante, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então vejam, nestas palavras, Pedro quase que inocenta a Pilatos. Olha, Pilatos decidiu soltar Jesus, mas vocês não deixaram, vocês traíram e negaram Jesus diante de Pilatos. E o verso 14 diz: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Quando eles pediram, solta Barrabás. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Bem, eu creio que não há necessidade de comentarmos muito mais. Está aqui já colocada a responsabilidade dos soldados romanos que agiram sob a liderança de Pilatos. Em seguida, está colocada a responsabilidade do povo judeu, acabamos de ler aqui, instigados pelos líderes. Então, numa escala de responsabilidade, eu estou colocando justamente numa sequência. Primeiro os soldados, né, os menos responsáveis, depois Pilatos, depois o povo judeu, depois os líderes religiosos do povo judeu. Mas vamos agora avançar para mais um elo nesta escala. E eu tenho que mencionar aqui
um judeu em particular, Judas Iscariotes, o traidor. Note que a traição já estava predita no Antigo Testamento. Salmo 41 diz, né? Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Com certeza Judas foi o mais responsável dentre todos eles. Durante 3 anos e meio ele conviveu com Jesus, mas rejeitou todos os apelos de Jesus. Todas as tentativas que Jesus fez para alcançar o coração e a mente de Judas foram completamente infrutíferos. Ainda na última noite, a noite de quinta-feira, Jesus procurou apelar ao coração daquele discípulo, mas ele não aceitou o apelo de Cristo e saiu para cumprir o seu propósito. Finalmente, o cinismo de Judas foi escolher trair a Jesus com um beijo, usando o símbolo da amizade para trair o seu mestre. Jesus o condenou. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 21. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Notem que as palavras desta sentença, proferidas por Cristo Jesus, não foram dirigidas aos soldados, não foram dirigidas a Pilatos. Os apóstolos não dirigiram palavras semelhantes a estas. Bom seria que vocês não tivessem nascido. Não dirigiram palavras semelhantes a estas ao povo judeu, nem aos líderes sacerdotais, os líderes religiosos. Mas essas palavras foram reservadas unicamente para Judas, o traidor. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Finalmente, o próprio Judas condenou-se a si mesmo. Reconheceu a sua culpa. Devolveu as moedas de prata, reconhecendo ter traído sangue inocente, e finalmente tirou a sua própria vida. Quais os motivos que levaram Judas a trair? Talvez isso não esteja tão claro no contexto bíblico quanto os motivos que levaram os sacerdotes a trair Jesus. Talvez ganância por dinheiro, talvez desejo de poder, talvez a intenção de, entre aspas, ajudar Cristo Jesus. Afinal de contas, ele não era o rei dos judeus. Então Judas talvez pensou em dar uma mãozinha para Cristo Jesus, para que ele finalmente se declarasse o rei e assumisse o trono. E assim acontecendo, ele poderia até ter um lugar de destaque, um lugar de importância no reino. Afinal de contas, ele dera aquele empurrãozinho final para que Jesus assumisse o reino. Mas, queridos amigos e irmãos, nós caminhamos agora para os momentos finais. É muito gostoso nós apontarmos o dedo para os soldados romanos, para Pilatos, para o povo judeu, para os sacerdotes e para o próprio Judas. É muito gostoso acusar os outros e mostrar as falhas dos outros. É assim desde que Adão colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa na serpente primeiro, e depois Adão colocou a culpa em Eva e indiretamente no próprio Deus. Você conhece a história. Mas como diz o ditado popular, cada vez que eu aponto um dedo para você, para acusá-lo, eu tenho pelo menos 3 que estão apontando para mim mesmo. E agora, depois de termos visto a responsabilidade e a culpa deles, como já foi dito nesta noite, pelo menos por 2 das nossas irmãs, é hora de assumirmos a nossa própria responsabilidade e a nossa própria culpa. Talvez naturalmente a gente pergunte, né, por que fizeram isto com Jesus? Ou então poderíamos repetir aqui a pergunta de Pilatos: que mal fez ele? Muitos de nós talvez pensássemos ou pensemos, se eu estivesse no lugar deles, dos soldados, de Pilatos, dos sacerdotes, do povo, eu jamais teria agido desta forma. Mas nós não precisamos fazer exercícios de imaginação, né? O que seria se eu tivesse estado ali? Porque, na verdade, a resposta é muito clara. Teríamos feito exatamente o que eles fizeram. Porque é justamente isso que nós fazemos hoje também. Ao olharmos para as nossas mãos, simbolicamente falando, elas estão manchadas de sangue. Nós temos também responsabilidade
na morte de Cristo Jesus. E para que você não saia daqui em dúvida, vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. É um texto que você conhece também, um texto difícil da Bíblia, mas a parte que eu quero destacar é bastante clara. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, você já foi iluminado? Você já recebeu a luz de Cristo na sua vida? Creio que sim. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eu acho que tudo isso já aconteceu conosco. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Tudo isso já aconteceu com cada um de nós aqui. Fomos iluminados, provamos o dom celestial, nos tornamos participantes do Espírito Santo, provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Muito bem. Se estes caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E esta é a parte difícil do texto, que eu não vou comentar nesta noite, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. De novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Quando nós caímos, e note, não se trata aqui daquele pecado de deslize, aquele descuido, né? Aquele pecado que é descrito pelas palavras do apóstolo Paulo, quando eu quero fazer o bem, mas eu não faço, é uma falha, né? Um erro, um equívoco. Não se trata disso. O cair aqui é afastar-se de Deus, é abandonar a fé, rejeitar a Cristo Jesus. Os braços deles estão prontos para receber-nos novamente. E talvez muitos de nós já tenhamos feito isso, mesmo que a gente não tenha se desligado da igreja, mesmo que o nosso nome não tenha sido tirado da igreja, mas em um momento ou outro nós esfriamos na fé, nos afastamos de Deus, perdemos a fé por algum instante, algumas horas, alguns dias, e depois voltamos. E a palavra de Deus diz: quando isso acontece, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Por isso é que eu disse, não precisamos fazer um exercício de imaginação. O que eu faria se estivesse lá? Não. Você pode pensar no hoje, no agora. Porque pode ser que muitos de nós aqui já tenhamos matado Jesus novamente, simbolicamente falando. Já o crucificamos novamente, quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus. Você conhece aquele cântico, um cântico antigo, né? Que diz assim: estavas lá ao pregarem meu Jesus? E a resposta daquele belo cântico é: sim, eu estava lá. E não se trata aqui de reencarnação, nem de vidas passadas, nada disso. Mas os nossos pecados estavam ali. Porque Jesus morreu não apenas pelo pecado dos sacerdotes. Jesus morreu não apenas pelo pecado de Judas. Jesus morreu não apenas pelo pecado de Pilatos, não apenas pelo pecado dos soldados romanos, não apenas pelo pecado do povo judeu, mas Jesus morreu pelo meu pecado. Foi o meu pecado que colocou Jesus na cruz. Jesus morreu pelo seu pecado, foi o seu pecado que colocou Jesus na cruz. A culpa é minha, a culpa é sua. Não podemos negar isto. E eu termino com uma frase que sempre toca o meu coração, que diz o seguinte: somente a pessoa que está preparada para aceitar sua parcela de culpa na cruz, pode também reivindicar parte na sua graça, ou na graça que vem da cruz. Então, antes de você ou eu querermos sair correndo e dizer: não, a culpa não é minha, eu não tenho parte nisso, não é responsabilidade minha. Antes de você e eu queremos lavar as nossas mãos e dizer: não tem nada a ver com isso, eu não estava lá. Assumamos a nossa culpa. A culpa é minha, a culpa é sua. Porque somente a pessoa que está preparada para aceitar a sua parte de culpa na cruz pode também reivindicar parte da graça que vem desta cruz. E que a graça de Cristo Jesus nesta noite flua abundantemente sobre cada um de nós. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você se levantar no lugar onde você está, mas se você nessa noite quer dizer: Senhor, eu também sou culpado, os meus pecados colocaram Jesus na cruz, e ao assumir isso eu quero também pedir o perdão, a graça,
a misericórdia que vem desta cruz. Se é esse o seu desejo, eu quero pedir apenas que você levante a sua mão. E neste gesto, estaremos mais uma vez renovando a nossa decisão de aceitarmos a graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você. Vamos ficar em pé para uma oração? Eu creio que é hora da oração agora, né? Ou haverá mais um cântico? Bom, vamos fazer uma oração agora, depois a gente se assenta e canta de novo e fazemos uma bênção final, né? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra que mais uma vez veio ao nosso coração nesta noite. Nós olhamos para este momento trágico, o momento mais triste de toda a história, mas também o momento da maior vitória de todo o universo. Quando Cristo Jesus derrotou os poderes do mal, quando Ele pagou o preço pelo pecado de cada um de nós que aqui estamos, e garantiu a vitória para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em vergonha nós reconhecemos a nossa culpa, em vergonha reconhecemos o nosso pecado, em vergonha reconhecemos que nós estávamos lá, não literalmente, não pessoalmente, mas os nossos pecados estavam ali, e foram responsáveis também pela morte de Cristo. E ao assumirmos isto, querido Pai, nós pedimos o Teu perdão, e suplicamos que parte da graça que vem desta cruz, parte da graça que vem do sangue de Cristo Jesus, seja derramada sobre cada um de nós nesta noite. Purifica-nos com o Teu sangue e prepara-nos para em breve estarmos contigo no lar eterno. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Então vamos nos levantar e cantar a música tema, ao olhar para a cruz, para a gente poder finalizar. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. E ao ver Tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim,
sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Amém. Querido Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui neste santo e bom lugar nesta noite. Despede-nos agora sob a proteção dos teus anjos, leva-nos em paz para o nosso lar, dá-nos um bom descanso, amanhã um bom dia de trabalho, de atividades, e que pela tua graça possamos estar aqui novamente amanhã para continuarmos a refletir no grande e imenso amor de Cristo Jesus. Dá-nos forças e mantém-nos bem junto a ti, até aquele grande dia. É o que nós te pedimos por amor e em nome de Jesus. Amém. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar